Olá, como está você? Graça e paz. Sou o Marcos, faço parte desse projeto Cristo é o Caminho. Estamos aqui para participar de mais um devocional. Hoje nós vamos falar sobre batismo. Muitos de nós usamos o batismo para ser salvo. Tá certo isso? A palavra de Deus em Mateus 28, versículo 19 diz assim, essa é uma comissão que Jesus, em suas últimas palavras, ele diz assim: ide por todas as nações, fazei discípulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos vendo as pregações por aí, onde as pessoas querem fazer discípulos e elas fazem discípulo a elas. Eu, Marcos, faço discípulos lá, 100 pessoas, todos os meus discípulos. E agora eles vão ser submissos a mim, ou seja, eles vão ter submissão da minha parte, eles vão fazer aquilo que eu tenho como visão e eles vão sair executando elas por aí. Isso é submissão, tá certo. Só que o que Jesus fala aí de fazer discípulo não é para homens, mas de fazer discípulo para Ele. Ou seja, em outras partes ele fala assim: ensinai as boas novas, para complementar isso daí. Podemos dizer assim: ó, ide por toda a nação, ensinai as boas novas, certo? A toda criatura, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Complementamos aí em algumas partes dos evangelhos. Isso Jesus está querendo que nós evangelizamos as pessoas, ensinando as boas novas. O que é a boa nova? A boa nova, Jesus trouxe solução para o pecado que há em mim, para o pecado que há em você, para o pecado que há no estuprador, para o pecado que existe naquele pedófilo, para o pecado do pagão, para o pecado daqueles que é idólatra, para o pecado daqueles que têm vícios, por pior que seja, enfim, qualquer tipo de pessoa, Jesus tem a solução. Essa é a boa nova. Ele morre em nossos lugares e ele ressuscita. Porque a palavra de Deus em Romanos fala isso, que Deus morreu, Jesus morreu. Lá no capítulo 4 ele fala assim, ó, Jesus morreu para a remissão dos nossos pecados e ele ressuscitou. Deus o ressuscitou para que ele nos justificasse. Então, aquele que aceita Cristo, aquele que entende o que Cristo fez, esse daí é uma pessoa que ele é digno de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, esse servo de Deus, servo de Cristo, servo do Espírito Santo, vai servir como? Fazendo aquilo que é a vontade do Pai. A vontade do Pai sempre ela vai ser benéfica para mim e para as pessoas. Então essa é a vontade do Pai. Ele tem mandamentos para que a gente se dê bem, para que a gente possa crescer, para que a gente seja pessoas melhores e assim então ajude as pessoas a viver o melhor da vida dela. É isso que é discipular uma pessoa, ensinar ela, não uma religião, mas ensinar ela que ela precisa ser uma boa pessoa, fazer o bem, praticar boas obras, que a palavra lá no livro de Efésios, capítulo 2, diz assim que Deus cria as boas obras para que nós a cumpramos. Então veja só, nós somos tão imperfeitos que a gente não consegue nem criar boas novas. Nós fazemos de acordo com aquilo que Deus cria para que a gente possa fazer. Então, quem entende o que Jesus fez naquela cruz, quem entende a morte da cruz, quem entende o que Jesus, Deus e homem, padeceu naquela cruz no meu lugar, esses são dignos de batismo. Batizai todos aqueles que se arrependeram do mau caminho, que entenderam que a vida que eu estava levando, ela não me leva a nenhum bom lugar, mas ela me condena eternamente. Nós vamos continuar pecando? Sim, mas Jesus ressuscitou para quê? Para nos justificar. Ele é nosso advogado ao lado do Pai, aquele que é o justo juiz. Então, batismo não é sentimento. Batismo não é porque eu quero ser salvo. Batismo é porque eu entendi quem é Cristo na minha vida. Se você entendeu quem é Cristo na sua vida, se sente o pior dos pecadores, irmão, todos nós se sentimos. Porque quanto mais chegamos próximo de Cristo, mais nos sentimos pecadores. Não é fácil.
Mas aquele que peca e não está perto de Cristo, para ele é uma vida comum, queridos. Então é normal você sentir, sabe, uma dificuldade, se você sentir que cada vez é mais pecador, você sentir que você erra demais, você não consegue controlar, você luta contra isso que está dentro de você, mas você não está conseguindo, sabe, fazer aquilo que é a vontade do Pai. Paulo diz assim: "Ô miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer, não faço. Porém, aquilo que eu não quero, isso sim eu faço." Paulo, um exemplo, apóstolo que nos deixa vários ensinamentos. Então, queridos, você já entendeu quem é Cristo? Senhor, Salvador, nosso Redentor? Batize. Você não entendeu ainda, querido? Não tem por que você batizar. É isso. Busque no seu líder espiritual, peça mais explicação, peça mais pregações, mais ensinamentos e entenda quem é Cristo na sua vida. Esse é o Evangelho que Cristo quer que nós pregamos, tá bom? Graça e paz. Deus te abençoe. Um grande beijo para você.